Sejam bem-vindos ao Mesa Com. Nós voltamos à Associação Agrícola de São Miguel depois de tempos em confinamento. Voltamos ao nosso tema da Nó Revista, ou à Mesa Com, que hoje tem como convidado o César Pacheco, presidente da Associação de Jovens Agricultores Miquelenses. César, o que é a Associação de Jovens Agricultores? Qual é que é o objetivo fundamental desta associação? Bem, boa tarde. A Associação de Jovens Agricultores Miquelenses, o objetivo é defender os interesses dos jovens agricultores, né? Como o próprio nome indica, somos jovens, temos que defender os interesses, quer na sua instalação, quer no desenvolvimento da sua atividade. E é para isso que nós estamos todos os dias a trabalhar para dar este apoio aos jovens agricultores e também, não só, também ao apoiar os jovens agricultores no desenvolvimento da atividade, também estamos a apoiar toda a lavoura ou a produção agropecuária de São Miguel. Quando alguém se decide tornar agricultor, normalmente recorre a vocês. Como é que eu sei o que é necessário para me tornar uma jovem agricultora? Pode recorrer a nós temos os nossos serviços técnicos e eles vão, primeiro, ter que saber o que é que quer, qual é o tipo de agricultura que quer envergar, né? Se é agropecuária ou leiteira ou de carne, ou então pode ir também para a horticultura ou outra vertente. Bom, e a partir daí nós damos o apoio com os nossos técnicos em todos os apoios que existem, de forma como se podem candidatar, o que é que será necessário, mesmo a nível da contabilidade, que isto também é muito importante, também temos o nosso gabinete de contabilidade, podemos dar apoio a nível dessas áreas, portanto, e a partir. E vocês prestam este, por exemplo, na contabilidade, vocês prestam este serviço, este apoio ao jovem que se está a tornar agricultor, ou mesmo que já tem há alguns anos, de como fazer a sua contabilidade? Sim, também, exatamente. Temos lá um gabinete de contabilidade e a partir de lá tenta-se saber quais são as maiores vantagens que pode tirar daí, porque nós temos um grande problema, principalmente na produção leiteira, com o pagamento à segurança social, porque desde 2011 mudou as regras. Antigamente, para ter noção, um produtor pagava apenas 33 euros e pouco por segurança social. E atualmente as contas não são feitas assim, são muito diferentes. E um jovem agricultor pode pagar 700, 800, 900 euros por mês por segurança social. As regras mudaram, portanto. Por isso, no início da sua atividade, é muito importante que o agricultor, o jovem agricultor que vai se instalar, perceba qual o melhor modelo para se poder instalar. Se é como produtor a nível individual, se será numa sociedade unipessoal, ou será uma sociedade por cotas, assim. É uma forma de ter o melhor aproveitamento dos seus rendimentos e também de salvaguardar a sua situação na segurança social. Vocês estão instalados nas Arribanas, portanto é lá que os jovens agricultores se devem dirigir. Que outro tipo de apoio é que vocês fornecem? Há lá explorações também? Pronto, nós a nível da associação damos o apoio técnico, né? O apoio que nós temos, quem é nosso associado pode usufruir de alguns serviços que nós temos, como é o caso da examinação oficial, assistência médica ou veterinária, pode também usufruir da contabilidade e do apoio jurídico. Então, esses, em modo grosso, em grosso modo, aquilo que nós disponibilizamos aos nossos associados. Como nós, com a cedência do Centro de Vinicultura e com os campos de Santana, a Associação de Jovens Agricultores Miquelenses, nós acabamos de ter uma exploração que nós é que exploramos, temos a nossa exploração para que as receitas dessa exploração venham também a ajudar nas despesas correntes do funcionamento da associação. César, o César já vai no segundo mandato. O que é que o levou a aceitar este desafio? Portanto, no fundo, a concorrer a este desafio? O meu início na Associação de Jovens vai já há muitos anos. Portanto, em 2003 fiz lá uma formação de curso de inseminação artificial
e depois ficou meu pai já era associado e nós éramos uma exploração familiar com 3 filhos e nós ficamos sempre a fazer os serviços médico-veterinários de examinação artificial, depois que passou a ser feita por mim e por meu irmão, mas sempre com material adquirido da Associação de Jovens Agricultores Micalenses. Em 2010, com a saída do Dr. Virgílio Oliveira, pronto, e a casa que me precisa de ajuste de investimento, porque só os jovens é que podem gerir a casa, ser os corpos sociais e os dirigentes, o Hélio convidou-me para fazer parte dos corpos sociais, o qual é o cargo que eu aceitei. Fui primeiro secretário no primeiro mandato e no segundo mandato do Hélio fui presidente da Assembleia Geral. O Hélio podia ainda fazer mais alguns mandatos, ele está inclusive é mais jovem do que eu, mas por motivos pessoais entender que não tinha condições para continuar e queria ingressar outra profissão. E então convidou-me, falou comigo no sentido de achar que eu tinha o perfil para ser o presidente da Associação de Jovens. Eu, na altura, era autarca, presidia a Junta de Freguesia de Cabeco e a Casa de Povo. E pronto, fiz um exame depois de consultar a minha família, decidi experimentar e aceitar este desafio e foi assim que começou. Isto de ser jovem agricultor, tem que se lhe diga, é porque nós somos, vocês, porque eu não sou, mas vocês são jovens até aos 40 anos e vem aí uma norma que já me disse que a juventude vai até aos 45, portanto isto tem aqui um dos outros contornos benéficos. Sim, faz sentido, porque nós trabalhamos também até mais tarde. Porque a reforma normal aos 76, mas quem é agricultor normalmente nunca se reforma àquela data. Pronto, essas normas, isso também vem na questão de depois serem apoiados, para terem apoios e hoje em dia a atividade até do jovem agricultor começa mais tarde, porque antigamente era tudo mais precoce. Em tudo, na vida de todas as pessoas, né? Antigamente as pessoas casavam-se aos 18 anos, já se casam aos 30 e alguns ainda estão por casar. Portanto, na agricultura também é igual. Antigamente as pessoas começavam mais cedo na agricultura, começavam a iniciar a sua atividade mais cedo. Hoje é mais tarde e, portanto, faz todo o sentido que assim seja, mais por causa de poderem depois usufruir dos apoios a um jovem agricultor. César, vamos entrar aqui num ponto mais melindroso. O valor do leite, nós sabemos que Portugal está na cauda da Europa com valores pagos ao produtor. Porquê estes valores estão descabidos, ou seja, tão baixos? Qual é que é o grande problema destes valores que se atingem? Bom, nesse assunto eu também não sei, ninguém é dono da verdade e ninguém sabe, é uma questão de opinião, né? O primeiro ponto que eu acho que existe também essa prestação devido a alguma inoperacionalidade das indústrias e dos distribuidores que estão associados a essas indústrias para valorizar mais o produto e conseguirem aumentar o valor do produto. E depois está numa questão do consumidor também, que procura no mercado sempre um preço mais baixo. E existe também uma política da parte da grande distribuição e dos supermercados de usar os laticínios também como um isco para outras compras e também tentam sempre nivelar os preços para baixo. Bom, Portugal não é, por norma, um país de produção leiteira. Não é enraizado nisto. Acho que o problema do leite em Portugal é a nível nacional. Eu acho que a nível de governo, não no governo dos Açores, que acho que nós estamos até apoiados e nós estamos sempre o apoio do governo regional, a nível nacional isso não acontece. Portanto, é natural que entre produto muito barato e de baixo valor que vem competir com o nosso produto, que depois faz com que os nossos preços tenham que baixar muito. Pronto. E enquanto isto for assim, vai ser muito difícil nós termos um valor mais acrescido pelo preço do leite. Há que dar a volta a isto, né? Acho que quem está nos mercados, o produtor de leite não tem mão nisso, né? Nós não vendemos leite, nós produzimos leite. E cada vez estamos a produzir leite mais caro, com mais custos, e temos que arranjar, para ter mais rendimento, arranjar formas de aumentar a nossa eficiência.
isso tudo foi conseguido ao longo dos últimos anos, para o que se fez na produção leiteira em São Miguel e nos Açores é excepcional. Né? Nós passamos da carta de leite em albada para tanques de refrigeração recolhidos na exploração. Pois não é todos, né? Queremos que um dia possamos ser todos assim, mas já 50% do leite que se recolhe em São Miguel já é tudo em tanques de refrigeração nas explorações. Portanto, há um desenvolvimento espetacular nesta área, né? Agora que não está a ser devidamente valorizada, né? E nós, com a questão da pandemia e com isso tudo, nós já vinhamos antes da pandemia com dificuldades, né? Já o preço já era baixo. Durante a pandemia baixa o preço do leite, né? E após a pandemia nós não sabemos o que é que irá acontecer. Né? E qual é que é? Porquê que existe uma discrepância entre o valor pago de leite na Ilha Terceira e o valor aqui em São Miguel? Nós aqui em São Miguel temos a sorte de uma Unileite, que é a fábrica da lavoura e que tenta sempre puxar o preço de leite para cima. Nós já não, coisa de uns mais de 10 anos já não há negociações para o preço de leite. A Associação de Jovens tentou, ainda no meu primeiro mandato, no primeiro ano que estava na Associação, nós conseguimos reunir as indústrias, a cooperativa de Unileite e o governo na mesma mesa para discutir o preço de leite, mas sem sucesso. E a partir daí nós percebemos que já não faz sentido fazê-lo porque quem, de certa forma, põe o preço ao leite é a Unileite. Né? E quando o preço está bom e quando eles têm condições, eles sabem o preço e o preço fica mais bem. Na Terceira, só há uma fábrica, que é a Unicol, que é associada da Lactogal. Portanto, eles lá esmagam os seus produtores. Pronto, aí também na Terceira não tenho conhecimento de tudo o que se passa lá, mas sei que o preço mais caro de leite é em São Miguel, pagam os produtores, mas obviamente que se na Terceira tivesse o mesmo preço que pago em São Miguel, se calhar o preço até podia ser maior. O ideal seria as novilhas terem o preço igual e quanto maior, mais valorizado, melhor. E nós temos o preço que é praticado no continente e o continente ter o preço que é praticado na média da Europa. Pronto, isso é que era o ideal para que nós estivéssemos todos em pé de igualdade. Porque nós, apesar de termos o preço baixo, somos produtores da mesma qualidade de um produtor da Europa. Não aceito que me digam hoje que nós não temos o conhecimento, que nós não trabalhamos da mesma forma. Isto não é real e temos dados para provar que não é. César, quais são os grandes desafios na lavoura açoriana, na sua perspectiva e como presidente da Associação de Jovens Agricultores Miguelenses? Os grandes desafios é ultrapassar o baixo preço que vai haver sempre nos produtos. Porque se nós formos analisar a história, o preço do leite nunca esteve bem pago, mesmo quando está alto, dura pouco tempo, depois volta a baixar. Pronto, esse é um grande desafio, é continuar a trabalhar e sabendo que antemão não vamos ter grandes esperanças que o preço será um preço espetacular. Pode haver alturas que vai subir, mas vai voltar a descer e vamos andar sempre assim, que são os dados internacionais também são esses. O leite não é um preço estático, ele sobe, tem alturas que sobe, tem alturas que desce, conforme os mercados, conforme a produção mundial, e isso tem vários fatores. Portanto, esses são os desafios. E depois vamos continuar a produzir. Temos que também esperar pelas diretrizes das indústrias, para aquilo que pretendem para valorizar a produção, o que é que pretendem comprar ao produtor para melhorar os seus desempenhos a nível da indústria, né? Eu acredito que deveria-se valorizar mais os teores de gordura e proteína presentes no leite, ou seja, a fábrica deve pagar mais pelos teores de gordura e proteína presentes no leite, os sólidos, que nós chamamos os sólidos, porque se pagassem mais aos sólidos, o produtor também ia se adaptar às suas explorações a ter mais sólidos no leite, talvez ter menos produção por vaca e ter mais sólidos, e também eliminava aqui um pequeno problema que as indústrias têm atualmente, que é um excesso da produção e que é falado quase todos os dias aí na comunicação social. O leite que é produzido diariamente e que diariamente vai para as fábricas é todo de exploração açoriana, mas é todos embalados com a marca da Lactogal, da Unileite, portanto com a marca Açores, ou há leite que pode ser produzido, por exemplo, para marcas brancas?
mesmo o que é produzido para marcas brancas leva o selo Açores. Portanto, todo o leite que é produzido nos Açores é distinguido porque é uma mais-valia no mercado, né? Quando vai para o mercado, é leite dos Açores, né? Independentemente da marca que leva. Agora uma curiosidade minha, o leite é diferente de raça de vaca para outra raça de vaca? A vaca leiteira, qual é que é? Aqui para quem não percebe nada disso, que é o meu caso, quais é que são as grandes diferenças e como é que uma vaca é leiteira, a outra é de carne? Inclusivamente há agora uma norma, portanto um apoio que vem para a conversão de explorações de vacas leiteiras para vacas de carne. O que é isto de vacas de leite, vacas de carne? Pronto, existem várias raças de vacas, seja leiteiras, vocacionadas para carne. As leiteiras, existem animais mais vocacionados para mais sólidos, que produzem mais sólidos, menos leite, e há outras que produzem mais leite e menos sólidos. A vaca Holstein, que é a raça predominante em São Miguel, é uma raça mais vocacionada para mais produção. São as brancas e pretas, essas da Holstein. Todas são brancas e pretas. Sim, são aquelas que nós vemos mais com o raiado branco e preto. As grandes, são animais grandes, são medem a altura média 1,60 m, 1,70 m. São animais grandes, animais pesados, animais robustos, são animais que comem muito e também produzem bastante. Há outras raças mais pequenas, como por exemplo a raça Jersey, que é um animal mais vocacionado para produzir sólidos de leite, mas também produzem menos leite. Há quem defenda que o ideal para os Açores seria a mistura das duas raças. Mas depois isso implica outras questões técnicas que agora aqui também não conseguia decifrar tudo. Naquilo que é a raça, e depois existem outras raças, existem até raças vocacionadas para as duas, que produzem leite e também produzem carne. Não produzem tanto leite, como é óbvio, mas produzem também sólidos e também depois também são animais que ficam bastante gordos e têm bastante apetência para a carne. Naquilo que se refere à questão da reconversão das explorações leiteiras em explorações de carne. O que acontece aqui é que nós temos e vamos ter, e na minha opinião também o maior problema da produção leiteira para o futuro é a mão de obra. Porque as pessoas que trabalham, normalmente são os proprietários, mas depois também não conseguem fazer tudo sozinhos, não é? Porque são um proprietário que tem 57 vacas e tem 2 filhos, mas as raparigas não em São Miguel. Nas outras ilhas vão, mas em São Miguel não vão militar às vacas, o homem tem que ter alguém para lhe ajudar, tem que contratar um funcionário. E esta mão de obra é que está a começar a ficar escassa, mesmo bem paga. Pronto, e eu creio que no futuro o que vai acontecer é que vai haver menos mão de obra disponível para trabalhar. E a carne é mais fácil uma pessoa sozinha tratar dos animais. Pronto. E essa proposta vem um bocadinho também neste sentido, no sentido de uma exploração que tenha poucos animais, que não consegue pagar um funcionário, o proprietário já tem alguma idade e que tem alguma dificuldade em fazer 2 ordenhas diárias, 7 dias na semana, possa continuar na sua atividade, numa atividade agrícola, não é? A tratar de animais, mas que em vez de estar vocacionado à produção leiteira, passe à produção de carne. Pronto. O que é que isso traduz? Continua a receber os mesmos apoios que tem no leite, passa para a carne, passa aquilo que nós chamamos de direitos à vaca leitão, ou seja, passa um prémio anual, depois fazendo as contas, aquilo que tenha, é um prémio anual de 300 euros por cabeça, depois dependente do valor que ele recebe, vai ter um X número de direitos para continuar a desenvolver a sua atividade. Então, aquilo despertou-me agora aqui uma curiosidade. Os produtores não têm neste momento, uma das coisas que vocês estão a deparar é com falta de mão de obra para, portanto, pessoas que trabalham na lavoura. Não é difícil aprender, é preciso se calhar ter força de vontade, não é? Mas como é que vocês se conseguem deparar? Há desemprego, há pessoas que estão desempregadas, não vos procuram a nível de trabalho, não recorrem, por exemplo, à Associação dos Jovens Agricultores para saber se há trabalho? Não.
Não, aquilo que nós conhecemos são, pronto, nós trabalhamos no meio rural, né? São Miguel é rural, as ilhas somos rurais, e as pessoas que trabalham nestes meios estão praticamente identificadas. Pessoas que trabalham noutras áreas, que estão habituadas a trabalhar, a estar em casa sábados e domingos, sair às 5. E se nós formos pensar que tem que entrar às 5 da manhã, ou às 6, ou às 7, conforme o proprietário, conforme a exploração, e tem que às 5 da tarde é que vão começar a fazer a segunda ordenha, trabalhar 7 dias, que agora já começam a não ser assim, né? Mas depois também é difícil, por exemplo, se um trabalho tem que ser feito por 2 pessoas, durante a semana não se consegue dispensar ninguém. Né? Durante a semana não se vai conseguir dispensar, embora que se pague aquela mão de obra, que sabe, depois começa a ser também dispendioso, né? Porque depois para pagar, não é só pagar o funcionário, tem que pagar também os encargos, né? A Segurança Social e o IRS, portanto isso começa a ser assim um bocadinho desgastante, são despesas agressivas. A vida do agricultor não é nada fácil, ou seja, não existe aqui, como acabou de dizer, nem sábados, nem domingos, é uma vida um pouco escrava. É, um bocado. Se nós formos a ver, principalmente na produção leiteira, nós somos mesmo sujeitos. Estamos sujeitos todos os dias, temos de sujeitar. Temos, faça sol, faça chuva, venha a pandemia, Covid ou não venha, temos que herdar os animais, temos que ordenhar as vacas. Bom, isso é fundamental. E mesmo se nós fizermos as contas, que nós trabalharmos, podemos trabalhar faseado, né? Uma parte da manhã ou um turno à tarde, nós trabalhamos sempre as 8 horas diárias, mas nos 7 dias, nunca trabalhamos 5 ou 6, são sempre os 7 dias. Portanto, acaba por ser muitas horas, e acaba também a ser desgastante. Então, se nós não gostarmos, se não for por gosto, as pessoas não ficam nesta vida. César, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por estar aqui em representação e como Presidente da Direção da Associação de Jovens Agricultores Miquelenses. Ficamos a saber que a agricultura, para quem não sabia, eu pelo menos fiquei elucidada, a agricultura e principalmente a lavoura, para nós termos o copinho de leite todos os dias ao pequeno almoço, eles têm que se levantar às 5 da manhã, têm a segunda ordenha já ao final do dia e não têm sábados e domingos. Portanto, uma profissão nobre, uma profissão que deve ser valorizada e devemos pensar que o leite que nós consumimos tem qualidade açoriana.